dando continuidade ao ciclo de seminários do Departamento do DESTI. Hoje, a apresentação é do professor Cristiano Ferraz. O professor Cristiano é professor do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Pernambuco. Então, para a gente é uma honra ele ter aceitado o convite de dar este seminário aqui no DESTI. O título do trabalho que o professor vai apresentar é o seguinte: o gráfico de Shewhart para monitoramento da Covid-19. Obrigado, Luz Milena. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a Luz Milena. Para mim é um prazer estar aqui apresentando esse trabalho para o UFRN, em particular o Departamento de Estatística, onde eu tenho muito bons amigos. Então, hoje a gente vai falar de gráficos de Shewhart para monitoramento da Covid-19. Eu vou tentar ser bastante objetivo e talvez, então, sobre um pouco de tempo para a gente conversar um pouco e tirar qualquer eventual dúvida que o pessoal tenha. Então, esse é um trabalho que tem sido desenvolvido em conjunto com a equipe. Então, além da minha pessoa, nós temos o professor Ademir Petenati, da Unicamp, o professor André Leite, da UFPE e do Cast Lab, o professor Raidonal Ospina, também da UFPE e do Cast Lab, e 2 alunos que têm acompanhado a gente nesse projeto, o João Eudes Torres, que é da UFPE, e a Ana Peruzzi Moreira, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Macaé. Ela é interna de medicina. Então, para iniciar a apresentação, eu trouxe para vocês 3 manchetes de jornais para a gente tentar ilustrar o clima, o que motiva a gente a ter esse tipo de pesquisa que a gente vai apresentar agora. Claro que nós estamos em meio a uma pandemia, é uma situação histórica, e aí nosso projeto de pesquisa se propõe a ajudar no combate a essa epidemia, especificamente no que diz respeito a monitoramento de dados. Então, o problema em si que a gente sente é esse. Reparem essas 3 manchetes que eu trouxe para vocês. A primeira manchete diz: Pernambuco confirma 556 novos casos de Covid-19 e 54 óbitos. Em seguida, com mais 925 pacientes e 78 mortes, Pernambuco totaliza 41.935 casos e 3.531 óbitos por Covid-19. Por último, Pernambuco tem 108.842 casos da Covid-19 e 7.084 mortes, após registrar mais 1.467 infectados e 35 óbitos. O que chama a atenção da gente nessas manchetes? Uma série de pontos que são importantes de serem ressaltados. O primeiro ponto é que, apesar de ter uma série de números, vários números, há muito pouca informação por trás dessas manchetes. E isso é algo complicado, principalmente numa situação de Covid-19, de uma pandemia, em que a própria conotação de como a gente aborda, como a gente analisa o caso, ganhou proporções políticas. Então, há uma tendência no cenário político de, quando se ameniza o problema, se está a favor do atual presidente, e quando a gente complica o problema, é como se estivesse fazendo algum tipo de contraste. Quando, na verdade, isso não deveria existir, isso não ajuda em nada. Então, o nosso objetivo aqui é tentar, a partir dos números, fornecer algum tipo de informação para a sociedade e para os governantes que faça sentido. Então, só para situar vocês, essas mesmas 3 manchetes eu trouxe dentro
de um cenário de evolução numérica. Então, está aqui os dados de Pernambuco, em determinadas datas, e aquela primeira manchete que ocorreu, ela está aqui, ó, nesse ponto. Não sei se o meu mouse aparece para vocês aí. Aparece? Sim. Pronto, ótimo. Então, esse é o ponto em que você tem a primeira manchete de 556 novos casos de Covid-19 e 54 óbitos. Segundo ponto, vem aqui, nesse ponto aqui, então, com mais 925 pacientes e 78 mortes, Pernambuco totaliza esse número aí de casos. E o último, que é esse aqui. Não sei se deu para perceber, vocês, mas esse último, ele tem o menor número de óbitos dentre as três manchetes. Ainda assim, por tratar de números acumulados, salta aos olhos como se fosse a situação pior de todas. A grande questão que a gente se coloca é, em meio a toda essa confusão, como é que a gente pode se guiar? O que a gente pode dizer? Então, por exemplo, quando você tem um ponto aqui, espero que vocês estejam podendo observar, e no dia seguinte há uma queda, por exemplo. Essa queda significa que está caindo realmente o número de óbitos? Ou, quando você tem um ponto aqui embaixo e o próximo ponto é um registro lá em cima, até que ponto essa diferença para mais significa que estão aumentando, em média, os óbitos diários de Covid-19? Isso é uma informação bastante importante e, através dos gráficos de Shewhart, nós temos condições de fornecer alguma luz. Então, quando nós iniciamos esse projeto, a gente tinha como propósito trabalhar duas questões centrais. A primeira, com respeito à epidemia em curso, o cenário tem melhorado, piorado ou permanecido o mesmo? Então, há uma tentativa de responder a essa pergunta a partir de métodos estatísticos, especificamente a partir dos gráficos de Shewhart, que a gente vai ver aqui. Outra pergunta importante a ser respondida é: as medidas que estão sendo tomadas estão levando a uma melhora da situação? Então, todos nós sabemos que parte de medidas para combate à situação levaram em consideração isolamento social e, em alguns casos, até o que foi chamado de lockdown, que era algo mais severo em torno desse isolamento. Até que ponto isso atuou para melhorar a situação? Então, antes de eu entrar no gráfico de Shewhart, é importante a gente contextualizar um pouco sobre a doença Covid-19 causada pelo vírus SARS-CoV-2. Então, em verdade, esse vírus é a causa, é o foco, é a razão de nós estarmos aqui hoje. Não apenas apresentando o tema, mas também fazendo uma conferência via web. Então, é uma videoconferência. É algo novo. Outrora eu estaria aí tendo o prazer de estar com os meus amigos aí de Natal. Mas, dadas as condições, a gente precisa, então, se resguardar. Mas por que é tão difícil? Por que a gente tem essa dificuldade toda de lidar com a Covid-19? Então, aqui 3 afirmações que dão embasamento para isso. Primeiro, que o vírus e a doença ainda estão em processo de estudo, tem muito ainda a se descobrir sobre o comportamento desse vírus. Até o momento, nós ainda não temos uma vacina e falta um tratamento que tenha eficácia comprovada cientificamente. O conjunto desses 3 elementos, alinhados ao fato de que a taxa de letalidade do SARS-CoV-2 é muito baixa, produz um cenário muito, muito complicado. E aí, 2 perguntas aqui ficam no ar. A primeira é: como é que um vírus com tão baixa letalidade
complica tanto a situação da gente. Compare aí, que, em relação ao SARS-CoV estimava-se, então, que tinha uma letalidade em torno de 9,6%, o SARS-CoV-2 tem menos da metade da letalidade, 3,8%. Além disso, claro, à luz das experiências passadas, há essa pergunta aqui muito pertinente. Nós podemos conter a Covid-19, ou pelo menos combater a Covid-19 com as mesmas medidas usadas para a SARS? Infelizmente, a resposta é não. Por uma série de aspectos, os dois principais são os seguintes. Primeiro que o SARS-CoV-2 ele tem uma forma de agir diferente. A forma de transmissão é direta e indireta, ou seja, pega-se Covid-19 não apenas com contato das pessoas, mas também a possibilidade de você pegar tendo contato com superfícies e objetos que foram contaminados anteriormente. Além disso, se a gente compara o período que tem potencial para haver transmissão, e esse período aqui a gente está colocando como sendo aquele período em que a carga viral no paciente já está num nível em que, em tese, haveria a possibilidade de ter essa transmissão. Então, SARS-CoV-2, os estudos mostram que o menor tempo para que ele já possa, já tenha esse potencial de transmissibilidade seria o 6º dia, e o maior tempo, o 45º dia. Isso dá uma janela de transmissão bastante ampla, incluindo aí um período em que o paciente está assintomático. Isso não existia no SARS-CoV, nem nos outros coronavírus. Então, normalmente, uma doença, o período de transmissão dela é o período sintomático. Aqui a gente está lidando com SARS-CoV-2, em que pessoas sem sintomas são capazes de transmitir. Então, juntando uma alta capacidade de transmissão, de passar de um para o outro, com uma baixa letalidade, o resultado foi catastrófico e tem sido monitorado, chama pela necessidade de monitoramento. Então, recordem aqui, nesses gráficos, são gráficos de óbitos diários por Covid-19, acumulados. Estamos mostrando aqui apenas os estados mais graves, e aqui a gente tem a contagem do número de dias a partir do primeiro óbito observado, certo? Então, se vocês prestarem um pouco atenção, essa curva maior é a curva de São Paulo, seguida da curva do Rio de Janeiro. Em seguida, você tem Ceará, Pernambuco e Pará nessas curvas aqui. Então, para quem estava nesse ponto no tempo, a situação era realmente de muito alarme. A tendência de crescimento de óbitos era absurda. Essa curva aqui, por exemplo, de São Paulo, essa curva inicial, era compatível com uma situação em que os óbitos dobram a cada dia. Para vocês terem um pouco mais de ideia, eu fixei aqui o 20º dia, e nesse dia, então, nós temos em São Paulo já mais de 300 mortes por Covid-19, no Rio de Janeiro e Pernambuco, mais de 100 mortes em cada estado. Então, a situação realmente chamava para medidas, todas as medidas que a gente pudesse utilizar de combate, numa situação bastante peculiar, porque não havia o tratamento, não há ainda um tratamento, o que há é um acúmulo de conhecimento que está sendo feito ao longo do tempo pelos médicos, aprendendo durante essa pandemia a lidar com a situação. Então, o que nós vamos mostrar para vocês é como é que a gente pode ajudar a ter essa noção do que está se passando a partir de um gráfico de Shewhart. E
nós vamos mostrar também o que tem sido feito aqui na cidade de Recife. Então, entrando no tema, os gráficos de Short são ferramentas já tradicionais, elas são conhecidas do controle estatístico de processos. Tem um histórico de sucesso com aplicações em diversas áreas, na área da indústria, educação, gestão. No entanto, para epidemias, eles ainda têm sido pouco explorados. A maior utilidade desse tipo de gráfico é nos ajudar a distinguir entre o que a gente chama de variações devido a causas comuns, e variações devido a causas especiais agindo sobre um processo. Então, a gente vai dizer que há variação devido à causa comum, quando aquela variação que se observa nos números, ela é usual, ela seria devido ao próprio processo. Então, por conta da Covid-19, por exemplo, infelizmente, mortes, óbitos acontecerão. E, naturalmente, que em um dia vamos registrar mais mortes do que em outro. A questão é quando é que, nesse processo de mudança de números, a gente vai ter alguma dica de que a coisa está piorando ou que a coisa está melhorando. Então, aqui é um gráfico de Short típico. Ele serve para monitorar um indicador. Aqui eu estou utilizando Q de T como sendo um indicador, função de um tempo T. E nesse gráfico, o tempo T é o número de dias. Então, repare, o gráfico de Short ele é composto por observações ao longo do tempo, são observações do indicador que você está monitorando, e com base nos valores iniciais observados, se calcula, então, uma linha central, limite superior e limite inferior, que são projetados para servir de parâmetro para a gente se guiar no que é que está acontecendo com esse processo. Aqui, claramente, esse conjunto de pontos parece estar dentro de um processo que a gente chama estável, ou seja, eles estão se comportando com a mesma média e desvio padrão, porém, se os pontos que estão vindo são esses aqui, claramente eles não mais se comportam da mesma forma que esses pontos iniciais. Então, o interessante para monitorar com gráficos de Short é que a gente possa, à luz, então, desses limites, a gente julgar o que pode estar acontecendo com os próximos pontos e criar o que a gente chama de fases. Então, para construir a fase, o que a gente faz? Tal qual aquele outro exemplo clássico, a gente pega os pontos iniciais, aqui está um exemplo com 7 pontos, calculamos, então, um valor médio central, limite superior e limite inferior, e projetamos esses parâmetros no futuro. E utilizamos, então, esses parâmetros para avaliar o que está acontecendo. Se os próximos pontos se comportarem da mesma forma que o processo está sendo indicado aqui, há de se esperar que esses pontos ocorram em torno da linha central e de uma forma aleatória. Então, esse conjunto de pontos, por exemplo, que a gente está colocando aí para ilustrar, ele não está mostrando isso. A gente tem uma sequência de 7 pontos consecutivos acima da linha central, o que nos faz pensar que agora houve uma mudança nos parâmetros do processo. Então, a gente gera uma nova fase. Essa nova fase, então, a gente tem um novo cálculo de linha central e de limites que vão nos guiar no monitoramento daí em diante. Repare que antes a gente tinha uma média em torno de 17, agora, nesse exemplo, a média passou para em torno de 21,7. Isso é um indicativo de que, para esse indicador, para esse processo, houve mudança nos parâmetros do processo e essas mudanças são para mais. Então, é dessa forma
que a gente pode utilizar um gráfico de Shewhart para tentar ajudar numa situação de epidemia. No entanto, a Covid-19, como a gente viu nos gráficos que eu mostrei para vocês, ela gera indicadores que têm uma característica bastante peculiar, que é a característica de crescimento exponencial. Então, a gente não consegue, de forma eficiente, monitorar dados de Covid-19 a partir de gráficos de Shewhart tradicionais ou usuais. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe, então, os dados de Recife dentro de um gráfico de Shewhart tradicional. Está aqui. Então, repare, claramente os dados têm um comportamento exponencial aqui de crescimento, depois de decrescimento, e o gráfico de Shewhart não consegue captar isso de uma forma eficiente. O máximo que a gente pode dizer aqui, nessa situação, é que a gente está com um processo que não está estável, que ele não está dando nenhuma informação de estabilidade. Então, para a gente lidar com isso, há um processo de adaptação do gráfico de Shewhart. Esse processo de adaptação foi proposto originalmente por um grupo de pesquisadores americanos liderados pelo Lloyd Provost. Então, eles lançaram uma proposta de gráfico de Shewhart adaptado, que é um gráfico híbrido. Aqui é um gráfico que eu coloquei a partir do artigo do grupo deles, que é o artigo do Rocco et al., de 2020, e aqui está ilustrando o número de mortes por Covid-19 no Peru, no país Peru. Então, as duas principais características desse gráfico proposto pelo Rocco e seus colegas são as seguintes: é um gráfico que inicia-se com um gráfico do tipo C, de contagem. Você vê que é um gráfico tradicional aqui no início. A partir desse gráfico, argumenta-se que um primeiro outlier, ou seja, o primeiro ponto que despontar daí para cima, ele vai ser um indicativo do início do crescimento exponencial desse país ou dessa região. E aí, então, a partir desse ponto, muda-se o tratamento do gráfico e se coloca um gráfico adaptado. Repare, então, que nós temos limite superior e limite inferior aqui, acompanhando a tendência de crescimento exponencial. E a linha central também. Então, de acordo com esse gráfico, a gente vê que o início do crescimento exponencial no Peru se deu por volta desse ponto aqui, e que, a partir daqui em diante, pelo menos para esse conjunto de dados, toda essa flutuação aqui está ocorrendo em consonância com os mesmos parâmetros de crescimento relativos à Covid-19 para aquele país. Então, todas as flutuações que se observam aqui dentro são por variação de causa comum. Então, ninguém iria confundir, por exemplo, uma queda desse ponto para esse com um decréscimo ou uma tendência de decréscimo desse processo, porque não é o caso. Está dentro de um parâmetro de crescimento exponencial. Aqui para o Brasil, nós fizemos algo ligeiramente diferente e temos aplicado algo ligeiramente diferente. O que nós adotamos primeiro, não há um gráfico híbrido, é um gráfico que ele é adaptado do início até o fim, e a outra coisa que a gente adotou foi permitir que a análise gráfica gere fases, a partir da escolha do usuário. Então, essas duas mudanças, esses dois pontos, são pontos muito simples que diferem entre o que a gente tem feito aqui no Brasil e o tratamento que tem sido dado pela equipe do Rocco et al. Então, eu vou mostrar para vocês rapidamente o algoritmo que faz a adaptação do gráfico de Shewhart, antes de mostrar para vocês a análise que tem sido, ou seja, o monitoramento efetivo que está sendo utilizado. Então, a ideia é muito simples. A partir do momento em que a gente detecta um indicador com
crescimento exponencial, a gente trabalha, então, com a base logarítmica. Então, a gente vai, no passo 1, ajustar o logaritmo do indicador em função de um tempo t, nesse caso, nós estamos utilizando t como sendo dia, através de um modelo de regressão linear simples. Está aqui o log de y, beta 0, mais beta 1t, mais um termo residual de uma regressão. No passo 2, a gente vai calcular o resíduo desse modelo ajustado, e no passo 3, nós vamos elaborar um gráfico de individuais de Short para esses resíduos aqui. E vamos reservar, vamos guardar apenas o limite superior desse gráfico, que é calculado de forma usual, como em controle estatístico de qualidade. Tá? É um valor médio, mais 3 vezes uma estimativa de desvio padrão do indicador. Depois de fazer isso, a gente vai calcular os limites da regressão. Então, o limite inferior vai ser o valor ajustado menos o limite superior calculado nos resíduos, e o limite superior da regressão vai ser o valor ajustado mais o limite superior dos resíduos. Feito isso, a gente calcula a linha central e os respectivos limites de controle, exponenciando os valores ajustados e os limites que são calculados aqui. Então, a gente volta para a escala original, coloca no gráfico, e aí a gente tem um gráfico de Short adaptado. Então, para vocês terem ideia do jeitão desse gráfico aqui para Recife, a gente traz a análise, essa é uma análise retrospectiva, foi feita por mim, então, é uma leitura, numa análise retrospectiva, uma leitura dos dados a partir de toda a informação que está disponível. Então, eu consigo ver tudo aqui para poder discernir que pontos estariam as fases. Então, repare que aqui a gente está numa fase de monitoramento, significa que os parâmetros do gráfico de Short que são utilizados aqui, eles foram calculados na fase anterior. E até agora, então, nós não temos nenhuma evidência de que há uma mudança nos parâmetros do processo que justifique uma nova fase. Então, essa questão de ter uma fase de monitoramento é fundamental para a gente e, para efeitos práticos, para que a gente pudesse dar uma resposta rápida, o que nós fizemos foi gerar um conjunto de regras, em verdade, uma regra apenas, que é muito simples. É a regra do deslocamento. Então, a cada 7 pontos acima ou abaixo da linha central, a gente identifica uma mudança de fase. Então, isso aqui, como eu falei para vocês, é uma análise retrospectiva, mas a questão aqui é, e de agora em diante, como funcionar se eu não tenho os dados? Então, a estratégia é essa, a gente utilizar a regra do deslocamento para que haja um monitoramento. Então, eu trouxe 2 simulações muito simples para vocês, para ver o contraste entre uma análise retrospectiva e uma prospectiva. Novamente, na retrospectiva, como eu estava aqui, eu já via esse gráfico todo. Então, normalmente, de hoje para o futuro, a gente não vê, a gente não sabe o futuro. Então, como é que a gente funcionaria? Então, para vocês sentirem na pele um pouco o desafio de ter essa análise prospectiva, eu vou fazer com vocês aqui a simulação desse mesmo conjunto de dados, mas sem que a gente veja a história toda. Então, o que eu convido vocês para verem agora é o seguinte, eu vou, então, colocar aqui a evolução do número de óbitos em Recife. Vocês vão prestar atenção aqui na bolinha. Todo mundo... Está dando para ver aí, pessoal? Sim. Pronto. Então, acompanhando essa bolinha, tentem ver se vocês adivinhariam
Qual é a situação? O que está acontecendo? Está piorando? Está melhorando? O que está acontecendo com o número de mortes de Covid-19 em Recife? Então, isso é o que a gente chama de análise prospectiva. É tentar decidir com um pouco de informação que está chegando. Pronto. Então, talvez, quer dizer, se vocês acompanharam aí a bolinha, o meu intuito era que vocês tivessem esse sentimento de, poxa, eu não sei o que vai acontecer no próximo passo. Então, esse é o cenário de uma análise prospectiva. E aí, para a gente testar se a proposta de monitoramento pela regra do deslocamento ela está funcionando, a gente pode empregar ela nos dados passados, simulando como se estivesse na época. Então, eu vou colocar aqui o acesso a uma plataforma que foi desenvolvida pelo CastLab para monitorar dados para Recife. Essa é uma plataforma interna, mas está no ar. Então, aqui vocês estão vendo a plataforma de óbitos diários de Recife, e eu vou mostrar para vocês como é que a gente está monitorando. Agora, esse processo está automatizado, mas é possível mostrar para vocês como é que a coisa funciona. Então, vamos lá. Então, no início da pandemia, se pega os pontos iniciais, se ajusta o gráfico de Short adaptado e projetam-se os parâmetros. Linha central aqui de verde, linha inferior, limite inferior e limite superior está para lá, ok? Então, eu vou utilizar essa linha de referência para julgar a existência ou não de uma nova fase. Claramente, todos esses pontos aqui estão abaixo da linha central, indicando que o comportamento aqui não é mais como era no início. Então, eu vou usar a regra, como a gente quer uma regra objetiva para monitoramento, eu vou usar a regra de deslocamento, tá? Então, são 7 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. A partir do 8º em diante, a gente tem um monitoramento. Então, foi feito, continua aqui, então, a projeção, olha, e aqui, então, a gente novamente detecta pontos fora do padrão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o 8º ponto. A gente clica aqui. Repare, então, que se detecta como se fosse uma mudança na tendência de óbitos nesse período. E aí, então, a gente vê aqui um outro grupo de dados que está acima da linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o 8º ponto, vou clicar aqui. Então, foi feita uma nova fase, aqui há uma retomada de crescimento aparente. Vamos continuar aqui com o mesmo processo de monitoramento, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o 8º. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui é o 8º. 8º ponto. Então, há um crescimento aqui. De novo, agora, tudo aqui está fora de padrão com respeito a essa linha, então vou contar os 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o 8º ponto. E aqui, então, você já vê uma linha de tendência mais consistente. Ainda assim, deixa eu ver aqui se todos estão, se não há algum conjunto de pontos que a gente possa considerar fora do conjunto. Um, dois, três, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, talvez, não sei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não sei se esse ponto aqui. Espera aí.
aqui, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse é o 8º ponto. Pronto. Agora a gente não consegue mais captar 7 pontos acima. Ou consegue, talvez aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o 8º ponto. Pronto. Agora a gente está com um gráfico estabilizado e aqui a gente está monitorando o que está acontecendo com o número de óbitos em Recife. Então, os próximos pontos serão adicionados ao gráfico nesse ponto aqui, ok? Então essa é a forma de monitorar que está ocorrendo aqui em Recife a partir de uma abordagem prospectiva. Ela está automatizada e vocês podem acessar essas informações através da plataforma do Grupo Dado, do Porto Digital. Eu vou clicar aqui só para mostrar para vocês que a plataforma ela gera a análise automaticamente e nós estamos monitorando não apenas o número de óbitos, mas também quatro outros indicadores. Então, essa é a plataforma dados. Vocês vão ver que aqui tem Short. Então, a gente clica em Short, e aí você tem aqui acesso ao gráfico que eu acabei de produzir para vocês, só que ele é trabalhado automaticamente. Aqui eu preciso comentar algo com vocês. Em Recife, o lockdown ocorreu de 15 a 31 de maio. É mais ou menos esse período aqui, começando aqui e terminando aqui, tá? Então, é um período que está consistente com uma leitura de queda aqui durante o lockdown, e também há uma consistência de leitura de retomada de crescimento logo depois da abertura do lockdown. Só depois de um tempo aqui parece ter acontecido a estabilidade do número de óbitos. Em relação aos outros indicadores, número de casos diários de Covid-19, esse é o gráfico já de monitoramento. Reparem que Recife está com uma leve alta, leve tendência de alta. Depois a gente tem internações em UTI, chamadas do SAMU, notificações de síndrome respiratória aguda grave, e pronto. Já são os indicadores que a gente está monitorando no momento em Recife. Então, para terminar, apenas dizer que, como todo método, em meio a uma pandemia que a gente conhece ainda muito pouco sobre o vírus, a gente está sujeito a limitações de dados. Então, lembrando que os dados que a gente está observando, que a gente está monitorando, eles dependem de uma política de teste e de diagnóstico, são dados que correspondem apenas à parcela da população que tem sintoma e é atendida. Além disso, no protocolo de registro, é preciso ter bastante claro que os indicadores têm um sentido próprio. Por exemplo, quando a gente fala do número diário de mortes, isso não quer dizer que naquele dia morreram aquela quantidade de pessoas. Em verdade, naquele dia, houve aquele número de confirmações de morte por Covid-19. Então, isso introduz uma certa variabilidade, que não é uma variabilidade de causa comum, mas a gente está assumindo que esse tipo de variabilidade está atingindo todo o processo, então o gráfico de Short também seria eficaz para detectar. E, por último, ressaltar a necessidade ainda de monitoramento populacional através de pesquisas por amostragem. Então, só através de uma pesquisa da população é que a gente vai ter condições, por exemplo, de estimar a prevalência de Covid-19, sobretudo na população que é assintomática. E isso é fundamental para a gente ter ideia da real situação da pandemia aqui no Brasil. Então,
trago para vocês, e com isso eu encerro, trago para vocês aqui as 3 referências principais para essa apresentação, que é o artigo do Rocco Perla, o nosso artigo do nosso grupo, que vai sair na Revista Brasileira de Estatística, edição especial de Covid-19, e o artigo do Park, que nos ajudou a entender a parte de transmissão do SARS-CoV-2. Então é isso, eu agradeço a atenção de vocês e estou à disposição para qualquer comentário ou pergunta que possa acontecer. Certo, muito obrigada, Cristiano, pela palestra, muito interessante, muito aplicado agora nesta época, né? Então, gostaria de saber se algum de vocês tem alguma pergunta. Olá, Cristiano. Cristiano, eu gostaria que você retornasse, por gentileza, ao modelo que vocês postularam, por favor. Deixa eu compartilhar novamente. Você diz o modelo que gerou a adaptação do gráfico de Short. Isso, que depende de T, né? Tem um beta-T, parece. Esse aqui, André? Isso. Deixa eu colocar ele no... É porque hoje, Cristiano, nós tivemos a oportunidade, no curso de CEP 2, alguns alunos estão presentes, assistindo a sua apresentação, de começar a ver a parte autorregressiva, quando existe correlação no fenômeno que você está estudando. Uhum. Então, aqui eu estou vendo que existe margem, existe a possibilidade de a gente averiguar se um modelo autorregressivo em que apareça Y, ou log de Y, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da igualdade do modelo que você está utilizando. E com isso seria possível averiguar se, com isso, a qualidade do ajuste ainda não ficasse ainda melhor. Perfeito. Isso não é uma crítica, é apenas uma provocação para os meus alunos pensarem, e partindo de um modelo básico que já foi trabalhado e desenvolvido por vocês, já forneceu resultados que são úteis o suficiente para serem utilizados, mas que existe, como você falou, são coisas que estão sendo feitas a todo momento. Se vocês já pensaram em trabalhar com algo desta natureza, já tiveram tempo para pensar sobre isso? Ainda não, André. Em verdade, nós estamos bastante conscientes de que existem muitos espaços para melhorias do gráfico. A questão é que o tempo de resposta para a pandemia não permitia. A gente tinha que ter uma resposta muito rápida, implementação de uma plataforma que desse algum tipo de resposta. O comentário que você faz é muito pertinente. Você estudar aqui autorregressão é um caminho possível. Repare, no entanto, que para um modelo autorregressivo, quando a gente estava no início da pandemia, a quantidade de dados ainda é muito pequena. Então, é um exercício que hoje já dá para fazer, já dá para tentar, porque houve um acúmulo de informação ao longo do tempo. Mas, se a gente pegar lá no início, é aquela história, quando eu fiz aquela simulaçãozinha com um pontozinho, quer dizer, no início a gente tinha muito pouca informação, não havia como a gente ajustar um modelo autorregressivo ou qualquer outro modelo de série temporal para tentar, por exemplo, haver uma projeção. Mas agora já é possível, sim, esse é um caminho que seria bastante interessante para investigar. Outro, eu vou provocar também, já que você está com seus alunos aí de CEP, algo que seria muito importante para a gente contar com a ajuda seria de um grupo que se dispusesse a estudar o average run length associado a esse gráfico. Ou seja, em quanto tempo, em média, a gente seria capaz de detectar uma mudança utilizando apenas a regra dos 7 pontos e esse gráfico adaptado. Então, não houve tempo para a gente fazer isso. É claro que a gente, a grosso modo, a gente sabe que a gente precisa de pelo menos 7 pontos consecutivos para poder dar algum indicativo do que está acontecendo.
para uma pandemia do porte da Covid-19, na minha avaliação, 7 dias ainda é muito longo, demora muito. No entanto, é o que a gente consegue fazer agora com essa abordagem. Mas eu agradeço a sua colocação, André, muito pertinente. Obrigado, Cristiano. Obrigado também, André. Eu vou complementar aqui com outra pergunta. Tá bom. E tinha uma aluna que é da área de saúde. Tem mais outras pessoas na equipe da área de saúde para contribuir com essa parte? Tem sim. Você está perguntando se tem, né? Veja, nós temos na equipe da gente a Ana Peruzzi Moreira, que ela é interna de medicina, e ela tem liderado a parte de estudo nessa área específica da Covid-19. Então, quando a gente tem uma necessidade de compreender algo, a gente pede o apoio dela, e ela faz as pesquisas e volta, e a gente discute. Então, a Ana está liderando essa parte, mas nós temos também uma outra pessoa aqui em Recife, que é da área de infectologia, que também está acompanhando. Mas, novamente, como eu queria, eu deixo aqui também o convite. Se vocês conhecem pessoas da área de saúde que tenham interesse em se juntar a esse projeto, serão muito bem-vindos, porque a quantidade de trabalho existente é muito maior do que o que a gente dá conta. Então, só para vocês terem ideia, isso aqui que vocês estão vendo é uma linha de análise, que é do gráfico de Shewhart. Na plataforma dado do Porto Digital que eu apresentei, vocês vão ver ali pelo menos 3 outras linhas. Uma associada a modelos CEIR, outra associada a mapas interativos e computacionais. Todas essas linhas têm sido desenvolvidas dentro do CASLab. Então, a gente está realmente, assim, a carga máxima. E aí seria muito bem-vindo ter pessoas interessadas e querendo contribuir e se juntar ao grupo da gente. Serão muito bem-vindos. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho que está sendo desenvolvido aí pela equipe. Obrigado, Carla. Cristiano, eu tenho uma pergunta um pouquinho mais... Sim, pois não, Milena. Eu queria... Então, deixa eu voltar aqui os slides. Tá bom. Eu queria saber um pouquinho mais sobre o modelo, sobre as variáveis aleatórias. Uma das suposições elas se consideram independentes? As variáveis... Ou não? Se as variáveis... as variáveis aleatórias que você considera para construir o gráfico, elas são consideradas hipóteses de independência? Elas são consideradas... Veja, aqui, nesse gráfico, quando eu estou aqui, esse é o gráfico inicial para... Cadê o meu mouse? Pronto. Então, repare, cada ponto desse, em tradição, em controle estatístico de processo, ele reflete um indicador, é uma estatística calculada a partir de uma amostra retirada de um processo. Sim. Então, você tem um processo, normalmente, de produção, e aí, nesse processo de produção, em determinado momento, em determinado T, você retira uma amostra, mede a característica de interesse nessa amostra, calcula a estatística e coloca ela nesse gráfico aqui, certo? E aí, no próximo ponto, você faz a mesma coisa, no próximo ponto, você faz a mesma coisa, e assim por diante. Então, em termos de planejamento, o distanciamento entre esses 2 pontos, ele é interessante que seja de tal ordem que você consiga algo em torno de uma independência entre os pontos. Numa situação de epidemia, no entanto, isso não se dá dessa forma. Primeiro que a gente não tem uma amostra, a gente tem, ou, em outras palavras, a gente tem uma amostra de tamanho único.
Em um dado. Exato. É uma amostra de tamanho 1, ou seja, um indicador, a estatística, é o próprio indicador, é a própria observação. Isso, entende? E aí a gente tenta, em verdade, a partir de parâmetros de um gráfico de Short, que são calculados como a gente mostrou, entender até que ponto seria razoável assumir que esses pontos que você está vendo, eles são consonantes com o mesmo processo. Ou seja, eles estão acontecendo com os mesmos parâmetros que regem o processo. Quer ele seja, no caso, autorregressivo ou não. Então, há um grau de empiricismo na análise. E esse grau, ele é necessário, devido à urgência do problema. Entende? Então, por exemplo, eu apresentei para vocês aquela análise retrospectiva, deixa eu mostrar para aqui novamente. Essa análise retrospectiva que eu fiz aqui, foi uma análise que eu fiz. Durante um bom tempo, eu ficava fazendo uma análise retrospectiva e o professor Ademir Petenato fazia outra. E aí a gente comparava as duas, para poder a gente ver se o olhar estava mais ou menos, se a gente conseguia ver alguma coisa a partir de duas observações independentes. E para nossa alegria, muitas vezes a gente batia. Algumas situações, não. Algumas situações são mais complicadas, tá? Entendi. E a outra pergunta é, esses YT tem que ter uma distribuição, né? Para poder construir um modelo. O YT, para ter a suposição de distribuição associada a YT, ela vai ser necessária quando a gente utilizar limites relativos a um modelo de regressão ou algum teste estatístico. Todos os limites que a gente está utilizando aqui são bastante empíricos. Repare que em nenhum momento eu fiz menção ao limite inferior e superior. Eles existem, estão no gráfico como referência, mas, para mim, na prática, o que tem sido utilizado é a linha central, é a média. Mas se a gente quiser, por exemplo, fazer um estudo do tempo médio para soar um alarme numa situação como essa, que é algo mais teórico, a gente vai precisar, sim, fazer suposições sobre a distribuição dos dados. Mas do jeito que foi o estudo feito até agora, não foi suposição sobre nenhuma distribuição, não. Então? Não? Não? Todo foi empiricamente, com os próprios dados. O ajuste de um modelo de regressão linear que é feito é utilizando os quadrados mínimos ordinários. Tá. Que não há precisa necessidade da suposição. Entendi. Ok. Tá bom. Tá certo. Ok, Cristiano, muito obrigada. De nada. Muito obrigada. Obrigada também pela apresentação. Eu não sei se tem mais perguntas. Cristiano, está feita no chat. Pelo aluno Thiago Valentim. Se puder abrir aí o chat, vai ser... Thiago Valentim. Deixa eu só colocar para vocês o seguinte, esse endereço aqui, ó, covid19.castlab.org, no caso, se vocês tiverem interesse de começarem estudos dentro dessa perspectiva, nesse site vocês vão ser capazes de fazer a análise com o gráfico de Short adaptado para qualquer estado brasileiro, para o Brasil e para municípios também, tá? É só acessar covid19.castlab.org e você faz essa análise prospectiva que a gente está discutindo aqui. André, eu poderia pedir para algum de vocês ler a pergunta do aluno, porque eu estou com medo de voltar e ter que voltar novamente. Sim. Eu posso ler. O LAIS UFRN, Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, está considerando na sua metodologia o dia exato que os casos e óbitos ocorreram, ou seja, não utiliza no dia da confirmação.
como é feito, como é feito pelo Ministério da Saúde e a maioria dos países. Sim. Desse modo, o número de casos em um dia demora um pouco para ser, de fato, fixo. Isso poderia complicar a análise? Não, isso não complica a análise. De fato, o gráfico de Short ele é capaz de se adaptar nas duas situações. Então, é possível utilizar o gráfico de Short na abordagem que vocês estão fazendo, que é de monitoramento realmente do número de óbitos naquele dia. Isso é possível, ele vai ser tão útil quanto está sendo agora. A única questão é que, nos dados do Ministério da Saúde, justamente por ter essa diferença, ou seja, não é o número de óbitos, mas sim o número de casos confirmados ali, ou seja, é o número de óbitos confirmado. Então, isso introduz claramente uma variação a mais no processo. Então, os pontos, dizendo em outras palavras, os pontos começam a flutuar mais e com uma variação maior, tá? Mas, assumindo que é o mesmo protocolo que é adotado do início até o fim, então o gráfico de Short é capaz de identificar o que é variação de causa comum e variação de causa especial. E aí essa variação aí não interferiria no monitoramento. Mas é muito importante que haja pesquisa nessa direção que está sendo colocada aí, ou seja, com transformações nos dados para que realmente reflitam o número de mortes. Por exemplo, uma análise de série temporal nos dados como estão agora, do Ministério da Saúde, talvez enfrente uma volatilidade muito maior do que nos dados corrigidos. Então, eles podem ser úteis, sim. E, sobretudo, pensando também no futuro, nós temos que estar preparados para os próximos surtos, as próximas pandemias que podem ocorrer. Lembrem-se que agora foi Covid-19, mas há pouco tempo atrás nós enfrentamos Zika, chikungunya e dengue. Então, toda essa experiência que nós estamos tendo serve e corrobora a importância desse conjunto todo de métodos estatísticos e de protocolos de registro de dados. A gente precisa dar valor a isso e recomendar aos governantes que utilizem isso, melhorem cada vez mais os sistemas. Certo, Cristiano, obrigada. Aqui tem umas perguntas no chat, Cristiano, que eu não tinha visto. Eu vou pedir às pessoas, por favor, falar, que acho que fica mais fácil. Então, eu vou falar aqui na ordem. Tem Natália Pires. Natália está? Tá bom. A pergunta dela já foi respondida, ela botou mais abaixo. Ok, já foi respondida. Ótimo. Tiago já perguntou, já foi respondido. Tem alguma outra pergunta? Ou alguma outra pessoa que tenha escrito que não tinha sido considerado? Tá, eu tenho uma pergunta. Existe alguma motivação para essa regra dos 7 pontos? Professor Antônio, olha só, a regra dos 7 pontos, ela foi escolhida porque ela é a regra que dá evidência de mudança de média no processo. Então, é por isso. Outras regras existem tradicionalmente no controle estatístico de processos, no entanto, elas por exemplo, tem a regra do ponto astronômico, é um ponto que cai fora dos limites, superior ou inferior. Ali é uma situação em que você acende um alerta para ver o que está acontecendo no processo. Não seria o caso da gente. Então, a gente adotou a regra dos 7 pontos por ser uma regra que está associada à mudança de média, mudança de tendência. Ok. Então, só para ficar mais claro para mim, essa não é uma regra baseada no fenômeno da pandemia, mas sim algo... Exato. Veja, o que nós fizemos foi, existe um conjunto de regras tradicionais em controle estatístico de processos. Olhando essas regras, qual seria a que teria mais potencial de ser usada? E para a gente foi a regra do deslocamento. Então, nós passamos a fazer testes com essa regra
e a gente está, até agora, os testes são muito satisfatórios. Claro que em alguns casos, há uma tendência de superajustamento, tá? Overfitting. Mas, de uma maneira geral, é a regra que tem sido bastante útil. Uhum. Ok, então. Obrigado. Viu? Obrigado também. ¿Alguna outra pergunta? Deixa eu ver, então, se eu volto aqui um pouquinho para poder... Certo, creio que ninguém mais tem perguntas, Cristiano. Tá ótimo, tá bom. Então, agradeço mais uma vez, Cristiano, pela sua participação. Obrigado também, foi um prazer muito grande. E qualquer coisa, é só entrar em contato, tá bom?